Peter, tá na hora de levantar. Quando o Homem-Aranha do PlayStation 4 foi lançado, ele foi aclamado por todo mundo, jogadores, críticos e todos os fãs do personagem. A história era muito consistente, trazendo um Peter Parker que já atuava há 8 anos. Ele já era adulto, consolidado como um herói e agora um cientista, onde Octopus era o seu mentor, um cientista brilhante que trabalhava em um projeto de curar pessoas deficientes. E tudo aqui era tão bem elaborado que a história seguia de forma linear e sutil, já que os acontecimentos da história não eram forçados, mas tão naturais que quem estava jogando era próximo aos personagens e à história. Marvel's Spider-Man funcionou tão bem que muitos fãs, inclusive eu, afirmam que essa é a melhor história do personagem de todos os tempos. Lembra, Miles? Você é o Spider-Man. Em 2020 era lançado Marvel's Spider-Man Miles Morales, o primeiro jogo de PlayStation 5 e o primeiro jogo de Miles Morales como protagonista. E é importante destacar que ambos dividiam o protagonismo desse universo, Peter Parker e Miles Morales. Então a história do Miles era a história de origem do personagem em se descobrir como pessoa e herói, não ser uma cópia do Peter Parker, mas ser ele mesmo. É uma jornada de descoberta. Anotem esse detalhe da história do Miles que vai ser muito importante mais tarde. O jogo em jogabilidade foi muito elogiado, já que ele era um upgrade em relação ao primeiro jogo. Realmente é um ótimo jogo, mas a sua história ainda assim sofria críticas por ser uma história muito mais curta e parecer uma DLC do primeiro jogo. Mas ainda assim foi um enorme sucesso, então seguimos. Em 2023 então surgiu a sequência do primeiro jogo de 2018, Marvel's Spider-Man 2, onde agora a capa, gameplay e história contavam com Miles Morales e Peter Parker dividindo o pódio de protagonismo da história, o que afetou diretamente o desenrolar do enredo do jogo, porque no jogo do Miles Morales o Peter Parker fica de escanteio, já que o Peter Parker meio que tá viajando e o Miles vive toda aquela história em Nova York. Aqui não, os dois dividiam arcos e desenvolvimento em tela, o que gerou diversos erros de continuidade, porque a história de Marvel's Spider-Man se resume basicamente em Peter Parker deixar o seu legado de Homem-Aranha pro Miles, e Miles tendo novamente que se descobrir um Homem-Aranha original. De novo, eles repetiram a mesma história do arco de 2020 aqui nesse jogo, o que fez com que a história se embananasse em uma puta de uma aventura muito confusa. E é justamente isso que vamos comentar no vídeo de hoje. Marvel's Spider-Man 2 foi um erro? Cara, eu começo esse vídeo com uma crítica, já que deixar o protagonismo de um Homem-Aranha que já tá há décadas na mídia e substituir ele pelo Miles Morales pela segunda vez é meio complicado. Eu não tô dizendo que o Miles é um personagem ruim, longe disso. O personagem ganhou muito mais destaque nos últimos anos. Ele é protagonista do seu próprio jogo, tem a sua própria franquia de filmes, tá sendo especulado no MCU e ele é o personagem de expressão aqui do meu canal. Mas a ideia de trazer esses dois personagens em tela era muito arriscada. Em algum momento da história, um teria que ficar de escanteio para o outro brilhar. E é exatamente isso que acontece no jogo. A história do jogo sofre com esse elemento. O jogo não consegue conciliar todos os arcos da própria história, já que a gente tem muitos personagens aqui e muitos arcos se misturam, principalmente na questão dos protagonistas e dos vilões, que é onde o jogo sofre aqui na sua principal característica, que no caso é o arco da última caçada de Kraven. A história se inicia com Kraven, onde o jogo aparentemente iria adaptar a história da última caçada de Kraven, uma HQ muito simbólica e de muito peso por explorar a importância do lado selvagem e humano do Homem-Aranha, porque é uma história totalmente diferente do que a gente já viu nos quadrinhos. Kraven aqui acredita que todos nós temos um lado obscuro, todos temos um lado selvagem, um lado sombrio, capaz de fazer qualquer coisa, e ele quer levar todas as suas caças ao limite da selvageria. Ele caça todos os vilões do
Homem-Aranha mata todos eles em off-screen, o que é uma decisão muito arriscada do jogo, e seu próximo passo antes da sua morte seria o Homem-Aranha. Seria então colocar pra fora esse lado selvagem do herói. Era uma história muito mais urbana e pé no chão, e seria perfeita se ele fosse o vilão principal desse jogo, mas não é o que aconteceu. Kraven queria ser morto ou matar uma presa mais forte que ele. A presa então é o Homem-Aranha, os Homens-Aranhas, mas ele nem sequer chega a ter um embate digno com o Peter Parker, com o Homem-Aranha, porque a história perfeita seria Kraven querer ser morto pelo Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha vence, dando uma surra de outro planeta no personagem, mas não matando ele, mostrando ser superior ao Kraven. Mas aqui não é o que acontece. Peter é morto pelo Kraven, mas tem uma segunda chance graças ao simbionte, e percebe que ali no fundo, onde o Peter estava com o traje preto, Kraven percebe que existe uma selvageria, que existe um lado do Homem-Aranha que ninguém conhece, um lado escondido, onde ele é responsável por colocar esse lado pra fora. Onde aqui começamos o verdadeiro problema que vamos comentar sobre o personagem que acabou com a história do jogo. E esse personagem seria o Venom. O jogo então fala aqui sobre recomeços e mudanças. Quando o Peter então decide recomeçar, morar na casa da tia May, viver a sua vida de Homem-Aranha, mas ainda assim ser professor, ele recomeça uma nova vida. Então aqui a gente é apresentado a Harry Osborn, que também tem um recomeço, ele recebe uma segunda chance de viver. O fato de não ter um Ed Brock, mas sim um Harry Osborn, já gerou uma estranheza muito grande nos fãs, porque a última vez que isso aconteceu foi o Ultimate Homem-Aranha, desenho de 2012, que foi duramente criticado. E aí que eu percebi, Marvel's Spider-Man 2 não é uma adaptação da Última Caçada de Kraven, nem das incríveis sagas do Venom. O jogo é uma adaptação de Ultimate Spider-Man, o que realmente já é meio decepcionante, porque quando mostraram que Harry seria o Venom e o vilão principal do jogo, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas eu confiei, porque a Insomniac já tinha acertado 2 jogos e não iriam errar no terceiro. Eu realmente nunca gostei muito do Venom, nem como vilão, nem como anti-herói, e eu sempre acho muito arriscado qualquer mídia tentar adaptar esse personagem fora dos quadrinhos, porque todos falharam miseravelmente, inclusive essa adaptação aqui. Bom, temos um fracasso e outro fracasso. Eu esperava uma adaptação muito mais sutil e pé no chão no Venom desse jogo, como era o Venom dos quadrinhos Ultimate, na animação de Espetáculo Homem-Aranha, onde o Ed Brock aqui era basicamente o melhor amigo do Peter, quase irmão, como é o Harry nesse jogo, e seria traído pelo próprio, e graças ao simbionte, ele se corromperia em ódio. Eu achei que o jogo ia fazer essa adaptação meio sutil, só substituindo o Ed pelo Harry, mas não foi o que aconteceu. O jogo cria uma história totalmente do zero, baseada no Ultimate Homem-Aranha, construindo a sua própria história aqui no jogo. Bom, eles poderiam adaptar o Ultimate Homem-Aranha dos quadrinhos aqui, já que Harry é basicamente o irmão do Peter nesse jogo, e é um personagem muito bom, é um personagem legal. O primeiro ato do jogo, as coisas funcionam muito bem. Kraven como vilão principal, Peter e MJ como casal, Miles tentando se descobrir nas suas próprias origens e entrando pra faculdade. Tudo aqui começou muito bem, mas as coisas realmente começam a piorar quando entra o arco do simbionte. A principal mensagem desse jogo, como eu comentei, é sobre segundas chances, recomeço e vingança. O primeiro ato, Peter recomeça a sua vida após perder o Otto, a May, e tenta conciliar o seu relacionamento pessoal e a vida de Homem-Aranha. Harry começa a sua própria vida após receber mais uma chance de viver, querendo salvar o mundo e não desperdiçar sua segunda chance, curando as pessoas doentes como ele. Miles tem o arco de descoberta, o que é ruim, já que deveria ter sido apresentado no primeiro jogo, mas aqui a gente releva porque a história tá querendo contar tudo de novo. Miles aqui tenta se provar como um herói à altura do Peter o tempo todo, mas o jogo mostra que o Miles não tem que ser um herói à altura do Peter, ele tem que ser ele mesmo, o que realmente é muito bom, onde o Miles confronta o vilão que tirou tudo dele, o Martin Lee. Peter agora com o simbionte coloca todo esse seu lado selvagem à exposição. Peter quer proteger todo mundo, mas punindo quem realmente merece. Nessa etapa do jogo, quando o Peter está sendo controlado pelo simbionte, o jogo meio que peca nessa parte, porque os personagens estão muito distantes. Peter e sua turma estão de um lado e o Miles está do outro lado, onde o Peter aqui meio que fica distante do Miles, e esses dois personagens ficam desconexos, e é aqui onde a história realmente falha, onde um fica de escanteio para o outro brilhar. Miles aqui tem pouquíssimos diálogos com Harry e fica missões e missões sem conversar com o Peter. Não é à toa que na primeira vez que o Miles vê o Peter com o traje preto, é naquela perseguição com um lagarto
lagarto, cara, que a gente vê que não tem muito diálogo e desenvolvimento do Miles com a história principal, onde o Miles aqui fica de escanteio. Aqui a gente tem pouquíssimas cenas do Peter Parker sendo babaca com o simbionte, sem ser com o uniforme de Homem-Aranha, porque a magia do arco do simbionte é o Peter ser babaca e afastar todas as pessoas próximas a ele, e no final perceber que ele não é daquele jeito, e retirar o traje, dando muito mais importância ao símbolo de Homem-Aranha, aos grandes poderes e responsabilidades, retornando ao simbólico vermelho e azul. Bom, isso não acontece aqui. Peter fica muito mais tempo de Homem-Aranha com o simbionte. O Peter Parker é meio que deixado de lado, já que o simbionte é um mero produto a ser usado na história, porque quem faz o Peter ter consciência da sua própria humanidade é o Miles, que não é uma batalha interna sobre princípios como é no desenho do espetáculo Homem-Aranha, como é em Homem-Aranha 3. Esse arco perde muito mais do simbolismo que ele tinha. Bom, não é um arco ruim, só é um arco muito curto e menos desenvolvido do que poderia ser. É um arco mais ou menos com boas cenas. Na verdade é que eu sou o herói, não vocês. Bom, Peter vê que a sua selvageria está dominando, assumindo o controle do seu corpo. Aqui, Peter não tem controle sobre as suas ações, e isso é ruim, o que torna a história limitada que o jogo cria aqui, onde o Miles que ajuda o Peter a voltar a si. Mas é uma coisa realmente muito boa. É complexo, porque o jogo desenvolve a sua própria história, porque o que salva o Peter do simbionte é o amor das pessoas próximas a ele. São os seus amigos, porque para isso que amigos servem, para salvar você das situações boas e das ruins, salvar você de você mesmo. Miles salva Peter do seu pior momento, e Peter, ao estar dominado pelo simbionte, expõe todas as suas inseguranças, todos os seus medos. Eu preciso desse traje. Eu sou um Spider-Man melhor com ele. Você quer ele pra você. É aqui que o jogo me pegou de verdade. Como eu falei, a história não segue aquele arco do simbionte, aquele simbolismo da roupa vermelha e azul. Mas aqui o jogo segue com um diferencial, onde Peter é salvo pelas pessoas que ele ama. E é justamente o que faz a história daqui ser especial, porque após Peter retirar o simbionte, graças ao Miles, é a primeira vez no jogo que Peter realmente se vê como uma figura de inspiração pro Miles. E ambos aprendem um com o outro. O pessoal não gosta do fato do Miles ter vencido o Peter aqui, que realmente é uma decisão de roteiro um pouco arriscada, mas o fato do seu melhor amigo, seu pupilo, salvar o seu mentor da escuridão, da selvageria, de todo esse abismo, é algo muito bom e realmente genial, e é o que me pega aqui nesse jogo. Esses últimos dias... Miles, desculpa. Obrigado por tudo. É o que os Spiders fazem. Não foi o Spider-Man que me salvou. Foi o Miles. E aí que tá, cara, quando o Peter tira o simbionte, o terceiro ato do jogo cai muito. Aqui eu já vou comentar sobre algo que criticaram muito, o fato da Mary Jane ser basicamente jogada no jogo, já que ela não tem muita importância nesse ato do simbionte, porque tem toda aquela perseguição, tem o bagulho tosco da Mary Jane lutar com diversos caçadores do Kraven, e meio que ela é só uma jornalista e ela consegue derrotar todos com um treinamento que ela teve com a Sable. É um bagulho que o jogo força. O jogo força muito a importância da Mary Jane na ação e não na história em si. Porque a Mary Jane deveria ter salvado o Peter, não basicamente lutar contra os caçadores do Kraven. A Mary Jane deveria ter importância na história e não no combate, já que é uma coisa que o jogo peca muito. E a partir daqui, quando o Peter tira o simbionte, a história decai completamente. Kraven aqui, que deveria ser o vilão principal e querer matar o Homem-Aranha, simplesmente deixa a caçada dele de lado e vai atrás do Venom, que era o Harry aqui. Que, bom, o Venom mata o Kraven e é um puta desperdício de um vilão, já que o Kraven tinha muito mais potencial do que isso. E a partir daqui, como eu falei, entramos no ato do Venom, em que o jogo definitivamente tem o seu pior ato.
O arco do Miles Morales em Marvel's Spider-Man 2 é sem dúvida um dos pontos mais positivos do jogo, porque como eu falei, é um arco que não deveria estar aqui, mas ele é o arco que mais recebe destaque, porque é o mais consolidado aqui e é o mais fácil da gente se identificar, porque o Miles começa o jogo sendo tomado pelo desejo de vingança contra o Martin Lee, porque o Martin Lee é o cara responsável pela morte de seu pai, a sua maior figura de inspiração. O Martin tirou tudo do Miles, mas o que torna esse arco realmente forte é a forma como ele termina, porque o Miles tem que escolher perdoar o Lee ou seguir com essa vingança, e isso é poético pra caramba, porque ele lembra muito a cena do Homem-Aranha 3, do Peter Parker perdoando o Homem-Aranha, porque o jogo mostra que sim, Lee tirou a figura mais importante do Miles, ele matou o pai do garoto e isso nunca vai ser apagado. Mas o bonito da cena, o fato é o que eles farão dali pra frente, porque eles não podem apagar o passado, mas é uma escolha, o perdão é uma escolha, o fato de seguir em frente e ver que o Martin Lee está disposto a pagar por todos os seus erros, porque o Martin Lee realmente ele se sente culpado, ele quer o perdão, mas ele não só quer o perdão, ele paga pelos seus erros, ele se entrega para a polícia e decide pagar por tudo aquilo que ele fez. Essa é a segunda chance. Lee escolhe pagar pelo que fez, mostrando amadurecimento dos dois personagens. E esse é o arco que o jogo mais envolve, é o melhor arco que o jogo consegue desenvolver aqui, porque você sente que os outros arcos é meio jogado. O Peter tá meio jogado como Homem-Aranha simbionte, o Miles é meio que deixado de escanteio enquanto o Peter tá de Homem-Aranha preto, o Harry tem todo aquele lance de estar doente, mas não é um arco que importa. Aqui não, esse arco do Miles perdoando o Martin Lee é realmente o arco mais bonito do jogo, é um arco muito legal e que realmente tem peso. Se é a minha última chance de dizer uma coisa pra você. Eu não vou te perdoar. Não tenho força pra isso. Mas não dá mais pra te odiar, cara. Então vamos resolver as coisas. Você e eu. Esse momento me pegou de um jeito, porque quando o Miles segura a raiva e decide não se vingar, é como se ele segurasse o próprio peso do legado do Homem-Aranha. A mensagem é simples, mas é muito poderosa. O verdadeiro herói não é o que derrota o inimigo, é o que vence o ódio dentro de si mesmo. E esse é o tipo de mensagem que me faz amar o Miles Morales. Você percebe que o protagonista está sendo o Miles, e isso é muito bom, mas não deveria estar acontecendo aqui. Porque enquanto o Miles brilha no seu arco, ou mais ou menos, o arco do simbionte acaba sendo decepcionante, porque o Venom, que deveria ser a grande ameaça do jogo, já que ele mata o Kraven, tem uma motivação muito rasa. Essa ideia de transformar o mundo em um mundo de simbiontes é exagerada e sem profundidade, já que a graça do Venom foi justamente o contrário. Ele é uma ameaça pessoal e não global. Ele é alguém que quer destruir tudo que o Homem-Aranha ama. Ele odeia o Peter Parker. Ele tem esse negócio de frustração, sem ressentimento, que no caso é o Ed Brock. E quando o jogo transforma isso aqui em uma história de dominação global, ele perde a essência do personagem. Como o Bart Geek comentou, e ele tem razão, o Venom nunca precisou ser um vilão cheio de camadas ou uma metáfora grandiosa. Ele é um símbolo de ódio. O simbionte amplifica o pior que existe em uma pessoa que usa ele. O Ed Brock odeia o Homem-Aranha e quer destruir tudo que o Peter ama. E é isso, essa simplicidade que faz o Venom funcionar. Bom, tentar dar uma motivação pro simbionte é tipo dar uma origem racional pro Coringa. Você mata o mistério e o impacto. E aqui entra outro problema. O Venom de Marvel's Spider-Man 2 não é o Harry, então toda essa motivação que eu comentei é desperdiçada. O Harry aqui não tem motivos para odiar o Peter. Ok, o Peter decidiu tirar a coisa que mantinha ele vivo por achar perigoso demais. O Peter estava tentando proteger o Harry. Harry se sente traído, ameaçado e é um conflito moral. Mas não é um motivo de puro ódio, de fazer o Venom dominar o planeta. Porque o Venom é só um simbionte que se sentiu abandonado. O Venom, quando
quando tava com o Peter, não tinha esse negócio de dominação global. Ele era o simbionte que impulsionava o lado maligno do Homem-Aranha. Mas quando ele se une ao Harry, parece que ele ganha uma outra motivação. Motivação que meio que não faz sentido e acaba sendo muito superficial. O Venom desse jogo acaba sendo mais uma desculpa para criar um vilão grandioso, mas sem o peso emocional que deveria ter, porque mesmo a transformação do Peter e o surgimento do traje do Anti-Venom, eles meio que perdem força aqui, porque o jogo pula de uma emoção para outra sem construir bem uma transição. Quando o Peter se livra do simbionte, o que deveria ser o ápice da luta interna, vira só mais um momento de gameplay estiloso, sem profundidade psicológica, o que realmente era algo que a história do jogo pedia. E no final, o jogo me deixou com um gosto de agridoce, sabe? O Peter derrota o Venom, o Harry morre, e a forma como isso acontece, apesar de visualmente incrível, não me emocionou. Eu queria sentir o peso da perda, o vazio do Peter em ver seu melhor amigo se despedaçar. Mas o jogo corre e, bom, não deixa isso respirar. Porque, cara, quando o Martin Lee entra na cabeça do Peter, a gente deveria ver todos os maiores traumas do personagem, mas é algo muito rápido. Quando o Peter consegue o Anti-Venom, o Martin Lee tá abrindo mão dos seus poderes, abrindo mão de tudo aquilo que tornava ele especial. E a gente entra na mente do Peter e a gente deveria ver tudo aquilo, todas as inseguranças, tudo aquilo que fazia o Peter ter medo. Medo de falhar, o medo de não conseguir ser bom o suficiente, o medo que deixou a tia May morrer. O jogo mostra pouco disso e eu gostaria de ter visto muito mais. No final das contas, o arco do Venom, o Venom em si, é um vilão muito mais apressado, porque eles decidiram dar mais espaço para esse arco de dominação global. E é aí que vem a aposentadoria do Homem-Aranha. Quando o Venom é derrotado, quando o Harry morre, o Peter decide dar um tempo de Homem-Aranha e viver a sua vida junto da Mary Jane. E o Miles aqui assumiria o protagonismo, o que realmente é broxante, porque o Miles aqui, ele se descobre um herói de novo e ele veste esse traje, essa aberração que não tem nada a ver com o arco que o personagem tá passando no jogo. Porque, cara, a Insomniac, quando desenvolveu o Peter Parker desse jogo, mostrou um Homem-Aranha diferente. Mostrou que esse era o Homem-Aranha deles. Não é à toa que o Homem-Aranha tem um traje totalmente diferente dos quadrinhos, com uma aranha branca tomando o seu peito. E o Miles não. O Miles seguia com o mesmo traje dos quadrinhos. E nesse jogo, eles tentaram resgatar algo diferente, trazendo uma nova identidade pro Miles. Mas esse traje aqui é meio que uma propaganda viva de algo que não existe dentro do jogo. Porque quando o Miles faz o seu traje nas outras mídias, ele faz baseado nos seus gostos pessoais, no seu envolvimento com a música, no seu envolvimento com as pessoas que ele ama, como é no primeiro jogo. E aqui não existe nada disso. O Miles troca de traje porque sim. E aí você tem meio que algo, cara, você sente que não tem tanto peso. E quando o Miles veste essa aberração, esse traje Kogat aí, ele meio que não tem muita explicação, é simplesmente uma propaganda. E aí a gente vê o Peter largando o manto, tentando viver uma vida normal. É bonito, é simbólico, mas a forma como o jogo executa aqui é muito ruim, porque a gente vê que o Peter poderia ter muito mais tempo de tela, porque esse é o segundo jogo do Homem-Aranha da franquia. Eu esperava que o Peter tivesse uma trilogia muito pica, Absolute Cinema, e se aposentasse aqui com uma história muito boa, deixando o Miles com o protagonismo desse universo e passando o bastão pra ele. Mas não é o que acontece, porque o Peter perdeu tudo. O Peter perdeu a May, o Otto, o Harry, e agora ele se aposenta. Parece que o jogo tá com pressa para fazer o Peter passar o bastão. E bom, o jogo consegue trazer uma história bonita, uma menção honrosa a segundas chances e vingança. O arco de perdão do Miles com o Lee, do Peter com o simbionte, é muito bonito, mas no mais o jogo se perde muito. E é aí que eu digo, Marvel's Spider-Man 2 é uma decepção como história do Homem-Aranha. Como jogo, o jogo funciona muito bem, a gameplay, o combate, o visual do jogo é muito bonito, mas como história ele é só uma sombra do que o primeiro jogo foi um dia, o que é triste, porque ele tinha um potencial absurdo, o que é uma pena. Bom, é um vídeo muito mais longo do que deveria, eu poderia ter comentado muito mais sobre diversos pontos da história, mas acabou que o vídeo ia ficar muito mais longo do que eu poderia editar. Comenta aqui embaixo o que você acha desse jogo, você acha que esse jogo é uma completa decepção? Comenta aí embaixo e até o próximo vídeo, valeu!